E o que a gente vai ver na sequência é onde agora e com que topologia a gente vai ter a compacidade da bola, o resultado tão prometido que eu havia comentado. Bom, então para isso eu gostaria de fixar aqui a notação. Vamos considerar x no espaço vetorial normado. Sigma de x vai indicar para a gente a topologia fraca de x. Eu estou subindexando com o espaço em sigma porque quando a gente estiver trabalhando com dois espaços diferentes, saber qual sigma, qual topologia fraca de qual espaço a gente está fazendo referência. E onde a gente vai construir a topologia fraca estrela é sobre o dual do espaço vetorial normado. Uma questão que foi um comentário e depois veio mais comentário, né, colocada pelo Luca na aula passada, tinha relação justamente com unir o espaço das transformações lineares com a topologia fraca, através do dual desse espaço. Qual era a relação que isso poderia vir a ter, considerando essa topologia com a noção de convergência fraca entre os operadores, dada pela noção da aula passada. De qualquer maneira, continuando. Então, a gente vai munir o dual de x de uma topologia que é chamada topologia fraca estrela. Só que ao invés de ser como a fraca induzida pela família de funções do dual desse espaço, a gente vai fazer uma seleção de quais, na verdade, funcionais dessa natureza limitados a gente vai usar. A gente não vai usar todos. E para isso, a gente vai considerar, a gente vai lembrar do mergulho canônico do EVN no seu bidual. Então, essa aqui é a aplicação ou mergulho canônico, como a gente vem chamando, né? Mergulho canônico. E justamente a imagem desse cara, a imagem do mergulho canônico, vai ser o subconjunto que a gente vai usar para gerar o que a gente chama de topologia fraca-estrela, subconjunto. Tá? Então, justamente a imagem de x ali, então, no bidual, a gente tem uma coleção de funcionais lineares limitados definidos em x estrela, e essa coleção é dada pela imagem do mergulho canônico. A gente chama de topologia fraca estrela, então. A topologia fraca estrela é a gerada pela família de funções j de x. Bom, uma forma equivalente de ver qual é a família de funções que gera essa topologia sobre x estrela é notar que se a gente fizer essa seguinte associação, pega um cara do dual e leva na imagem por qualquer x aqui, isso para todo x em x. Então, é equivalente a considerar essa família de aplicações para a geração dessa topologia, pela forma como ela é definida. Bom, e aí nesse caso, notação também, como é que a gente vai dizer, notação, como é que a gente vai dizer quando uma sequência de funcionais, porque agora a gente está no espaço dual, né? Como que a gente diz que uma sequência de funcionais converge nessa topologia, denotar assim, né? Setinha com W estrela em cima, que é a topologia fraco estrela. A gente escreve assim, e aí o que a gente vai ver agora são formas práticas de verificar exatamente o que é isso em termos das informações que a gente já conhece de funcionais lineares, né? Então, o que a gente vai ver agora é uma proposição bem grande em termos de resultados, mas 50% dela é direto da definição. As outras três propriedades são todas as análogas da que a gente obteve para a topologia fraca sobre o espaço X. Agora a gente vai obter os análogos para fraco estrela sobre X estrela. Bom, então esse resultado está dizendo o seguinte, né? Nas notações que a gente está utilizando até agora, primeiro de tudo, a informação da forma como foi definida a topologia. Para todo x que a gente considerar, quando a gente olha a aplicação canônica, o j de x, o funcional definido por essa aplicação, isso aí é fracamente contínuo, ou seja, contínuo nesta topologia. Ora,
é o clássico pela definição mesmo. Se a sequência, uma sequência propriedade F2 ali, né? Se uma sequência no dual, você sabe que converge fraco estrela para uma outra do dual, isso aí é equivalente a dizer que a convergência pontual acontece para todo ponto do espaço. Ora, direto da aplicação, da definição da aplicação canônica também. A propriedade F3, que aí como que a gente mede continuidade de funções definidas num outro espaço métrico ao dual, é através da aplicação canônica para todo x, que é essa propriedade F3, né? Então a função é contínua, C isso a C. Quando você fizer a composição, a aplicação canônica num ponto com F, isso for contínua para todo x do espaço. E o que a gente vai provar agora são as propriedades 4, 5 e 6. A propriedade 4, limite fraco implica fraco estrela. A propriedade de limitação, se a gente tem uma sequência fraco estrela convergente, então a gente tem a limitação em norma dela e a norma ainda do limite no ultrapasso lim-inf. O análogo do que a gente fez segunda-feira. E a propriedade F6 também é o análogo do que a gente fez na segunda. Você tem uma sequência Fn convergindo fraco e uma sequência no espaço ali em X, não é E, na F6, convergindo forte para um ponto X, então acontece a convergência forte lá na imagem via sequência Fn. A primeira propriedade, então, F4, que diz que a convergência fraca implica a fraco estrela. Então, nesse caso, é claro que a gente está falando da convergência fraca sobre o espaço dual, ou seja, aquela gerada pelo dual desse espaço, ou seja, pelo bidual. Então, uma vez que a gente tem a informação, né, de que Φn converge para Φ fraco, o que a gente tem, na verdade, é que a composição de Φn com Ψ converge para Ψ de Φ, isso aqui para todo Ψ no dual do dual, né? Então, esse aqui é o teste da convergência via topologia fraca do espaço dual. Bom, se isso vale para todo mundo do dual, ora, em particular, vale para os caras em particular. Oh, meu Deus. Em particular, isso vale para J de X. Ou seja, o subconjunto imagem da aplicação canônica que está no X22. Então, pronto, a gente garante assim, então, a convergência fraco-estrela pela propriedade F2. Bom, a propriedade F5, a propriedade F5 é o seguinte, se o domínio é Banach e a gente tem Banach e a gente tem a convergência fraco de uma sequência de funcionais fraco-estrela, então a sequência das normas é limitada e ainda o limite em norma não ultrapassa o lim-inf da sequência das normas. Esse aqui foi aquele que deu, tipo que deu a zica na segunda, né? Bom, vamos ver a hora que chega lá. Bom, então essa é a propriedade F5, vamos mostrar ela. O que acontece, né? De novo, usando o que significa praticamente a convergência fraco-estrela, se a gente tem essa convergência aqui, então pela propriedade F2, de novo, do enunciado que eu havia mostrado para vocês, a gente sabe que equivalente a testar para todos os caras do bidual, a gente pode testar para todos os caras do X do domínio.
Então, a gente sabe que Fn de x converge para φ de x, e isso aqui acontece para todo cara do domínio. Bom, então, novamente, análogo dessa proposição da aula anterior, a gente tem que todas as sequências φn aplicado em x são limitadas, porque são convergentes. Então, isso significa, pelo teorema de limitação uniforme, de novo, o teorema de Banach-Steinhaus, que o supremo em n da norma desses operadores é finito. Então, isso aqui implica que sup de φ, sup da norma de φ a n. Isso aqui é finito. Teorema de limitação uniforme. Muito bem. E agora o que a gente precisa, na verdade, então fazer é só mostrar que essa limitação aqui acontece, né? A norma do limite fraco estrela não ultrapassa o limite das normas de φn. E aí o que a gente vai fazer para isso é observar o seguinte, clássica decorrência do teorema de Rambanach. O que é a norma de um vetor? A gente pode ver como o supremo das normas dos funcionais aplicado a esse vetor, isso para os funcionais que tem norma 1. E no nosso caso aqui, os funcionais, eles moram onde? No bidual de x, porque a gente está trabalhando sobre o x estrela. Bom, usando isso aqui, então, agora o que a gente vai olhar, na verdade, são para essas coisas aqui inicialmente. Vamos olhar para psi de φ. O que acontece aqui é o seguinte, que foi esse passo da aula passada, vamos ver hoje, né? Isso aqui é o psi do limite das φn's. Tá, então aqui o que a gente vai escrever é psi de φ é, na verdade, o limite de psi de φn. Pronto, é isso aí. Aí o que acontece? Que era esse o passo que deveria ter, acho que ter feito na aula passada, que eu não lembro se foi feito. Ora, o limite a gente pode passar para fora do módulo, então esse aqui é o limite dos módulos de φ de psiN. Cada um desses carinhas aqui, vamos fazer uma observação aqui, né? Em norma, essa composição aqui, já coloquei, não ultrapassa esse valor. Então, esse carete aqui, norma de operador vezes a norma do vetor. Cada cara desse não ultrapassa esse elemento aí. Então, o que acontece aqui, né? Esse limite, que é o lim_inf nesse caso, por aquela desigualdade, não ultrapassa a lim_inf daquelas coisas. Então, não ultrapassa esse cara aqui. Pronto, era isso, né? Pelo menos no caso anterior também. O análogo só para aquele espaço que a gente estava trabalhando. Bom, e aí nesse caso, lenha, né? Porque se a gente volta com essa desigualdade que a gente obteve para qualquer funcional a priori, né? Do que a gente está testando, se a gente olha em particular aqui para os caras que tem norma 1, a gente consegue garantir, então, vou até trocar de cor para ficar didática, que esse cara aqui não ultrapassa somente o lim_inf das normas do φ a n, porque esse cara aqui naquele cálculo passou a ter norma 1. E aí pronto, sai então a afirmação. Bom, finalmente a última afirmação, a F6 estrela, chamei estrela por causa da topologia fraca estrela, é que se o x é Banach, e se a gente tem a convergência fraco estrela aqui, mais a convergência aqui em x, essa é a convergência na topologia da norma, né? Então, tudo isso aí implica que φn de x
converge para φ de x quando n tende a infinito. Que também era coisa que a gente já sabia quando a convergência era pontual, né? E isso aí é preservado pela topologia fraco-estrela. Bom, então também analogamente foi feito para a proposição anterior, das hipóteses, o que a gente tem é que para qualquer cara positivo que a gente considerar, existe um índice de tal maneira que a gente consegue fazer tanto xn ficar pertinho de x aqui, e a gente também consegue fazer, pela topologia fraco-estrela ali, o φn convergir para φ, que isso aqui aconteça para todo x. Peraí que eu escrevi errado. J de x aplicado a φn menos j de x aplicado a φ. Isso aqui fique menor do que epsilon para n maior ou igual a n0. Esse aqui é a propriedade também, as propriedades anteriores de F1 a 3 ali, né? Como que a gente garante a convergência fraca através dos testes no ponto X. Muito bem, então aí com isso agora, o que a gente faz é o seguinte, vamos olhar para essa norma da diferença, φn xan menos φ de x, vamos mandar o termo mesclado, somar e subtrair esse termo, e aí agrupando as coisas convenientemente, né? O que a gente vai ter aqui? φn com φn, aqui eu tenho x com x. Então, a gente pode ver isso aqui, φn de xan menos φn de x, nada mais é do que o operador aplicação canônica, aplicado em xn menos x, aplicado a φn. Essa aqui é a definição, na verdade, do operador canônico, porque o que a gente tem aqui nessa diferença, se a gente olha como φn aplicado na diferença xn menos x, isso aí é exatamente dizer que esse cara é a imagem da aplicação canônica por esse vetor aí aplicado em φn. E por outro lado, quando a gente olha o termo da direita aqui, o que a gente tem na verdade é a diferença dos funcionais φn para φ aplicado em x. Então, de forma análoga, isso é o operador imersão aplicado na diferença de φn menos φ. Então, ótimo, daí a gente praticamente já tem o que queremos, né? Porque usamos aqui a desigualdade triangular, xn menos x, φn, mais a j de x, φn menos φ. Ah, é o φn, tá. Então a gente tem que esse cara aqui não ultrapassa a norma de φn na diferença xan menos x. E esse cara aqui já ficou menor do que epsilon, né? Que é exatamente o que tá aqui no estrela que eu tô colocando. Já ficou. E esse cara aqui, norma de φn, a gente sabe que isso aí é limitado, absolutamente limitado no n, né? Então, isso aqui fica menor ou igual que c vezes, agora a gente usa o triângulo, c vezes epsilon mais epsilon. Pronto, isso aqui para n maior ou igual a n0. Então, aí isso mostrou que a gente deixou isso aqui tão petitiquinho quanto a gente queria e boa, a convergência está provada. Bom, aqui como exemplo, a gente tem uma convergência fraco-estrela que não converge fraco. Ora, a gente viu que fraco implica fraco-estrela, né? A recíproca, então, nesse caso, esse exemplo mostra que ela não é verdadeira. Esse caso aqui, a gente tem que usar novamente o que a gente já tinha visto na aula anterior,
a relação que conecta, que faz essa isometria linear, né, do L1, que era justamente levar a sequência N lá no C0 estrela, né, de L1 chegar no C0 estrela, através da multiplicação coordenada a coordenada com um cara que existe lá do C0. Então, esse exemplo ele não é complicado, mas tem que fazer a continha e testar bonitinho usando a caracterização dos funcionais aí. Então, esse aqui vai ficar como exercício. Aí, claro, se tiver dúvida é só me falar. Bom, então tá aí o teorema de Banach-Lauglu. Ó, primeiro de tudo, fixando a notação, né? Se a gente está no espaço vetorial normado, vamos denotar a bola unitária nele por B subindexado x, a coleção dos vetores com norma menor ou igual a 1. Agora, a gente viu lá no começo do curso a respeito da compacidade da bola no espaço, né? O que a gente viu foi que a bola era compacta na topologia forte induzida pela norma, se e somente se a dimensão do espaço fosse finita. Então, acabou a compacidade e vi essa topologia para a dimensão infinita da bola. E aí o que a gente tem agora, que é justamente o enunciado aí, que é um resultado de bastante relevância depois para a gente conseguir capturar propriedades para os espaços originais, é o teorema de Banach-Lauglu, que diz o seguinte: se você for para o dual do teu espaço vetorial normado e olhar para a bola via a topologia fraco-estrela, essa que a gente acabou de construir usando a imagem da aplicação canônica, então essa bola ela é compacta lá. Então tá aí a notação, né? Eu tô só reafirmando, eu aproveito nessas notas aí que sigma x é a topologia fraca, sigma x estrela é a topologia fraca estrela. Então ali em cinza, equivalente a escrever tudo isso é dizer que B de x estrela é compacta onde? X estrela, sigma x estrela estrela, topologia fraca estrela. Bom, aguinha. Esse resultado a gente não vai fazer a demonstração. Ele não é completamente absurdo de se entender pela forma como você obtém a compacidade da bola, mas tá aí a anotação que eu fiz que usa o teorema de Tikhonov, que produtório de compacto é compacto. É uma demonstração interessante, vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês, mas o foco aqui realmente para mim, nesse instante, é olhar uma consequência disso, que na prática muitas vezes acaba sendo a mais interessante, que é o próximo resultado que eu vou mostrar e que a gente precisa de um leminha auxiliar que a gente vai demonstrar antes. Bom, então esse resultado ele diz o seguinte: se a gente estiver sobre um espaço de Banach, a aplicação canônica sobre a tua imagem, só que no domínio a gente vai considerar a topologia fraca sobre X. E lá na imagem, né, a gente vai olhar para a topologia fraco-estrela, então a aplicação canônica é na verdade um homeomorfismo. O que é isso? É uma aplicação contínua cuja inversa também é contínua. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? O clássico para mostrar continuidade, que é o seguinte, né? Então, demonstração. A gente precisa verificar que toda vez que eu tiver uma sequência convergindo fraco, aonde? No domínio, ali onde está sinalizando verde, isso aqui deve implicar que lá na imagem, isso aqui converge fraco-estrela. Aqui é convergência fraca, aqui é fraco-estrela para X. Bom, então isso garantiria a continuidade de J.
Na verdade, se a gente faz C e só C, então na verdade a gente ganha daí a continuidade da inversa também. Bom, para isso, o que a gente faz é observar assim, né? Ó, se a gente tem a convergência fraca aqui, isso aqui é equivalente a convergir em funcional. E aí, isso aqui convergir em funcional da forma como está escrito é equivalente a dizer que a aplicação canônica em xn aplicado em φ converge para a aplicação canônica aplicado em x de φ. Isso aqui para todo φ de x estrela. E isso aqui significa justamente a convergência em W estrela via topologia fraco estrela de J de xn para J de x na imagem. Então pronto, isso aí daí garante então que de fato J é um hômeo. Na sequência, o teorema que daí é consequência, que a gente tem que saber bem, é aplicar, ou seja, manusear as topologias fraco e fraco estrela, porque na verdade o teorema de Banach-Kellogg, se você sabe manusear bem as topologias, o importante dele é aplicá-lo, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora, com essa aplicação super relevante sobre espaços reflexivos. Então, se a gente tiver um EVN que é reflexivo, nesse caso, olha que bonitinho, né? Então, nesse caso aqui, a bola de X, ela vai ser compacta, claro, não na topologia forte, mas na topologia fraca. Na topologia fraca, ou seja, em X com sigma de X. Então aí fica legal, né? Pelo menos eu cumpro a promessa que eu tinha com vocês no começo do curso, que era falar da compacidade da bola, obter a compacidade da bola com uma topologia. Bom, a demonstração não é nada complexa se a gente faz uso de todos os conceitos e resultados que a gente viu até agora. O fato de X ser reflexivo significa que a aplicação canônica ela é um isomorfismo isométrico com o bidual de X. Então, maravilha. O resultado anterior disse pra gente que se a gente olha J saindo de X com a topologia fraca, e chegando lá na sua imagem, que no nosso caso vai ser o X2, X estrela, estrela, né? Com a topologia fraco estrela, isso aqui é um hômeo. Foi o que a gente acabou de ver, homeomorfismo. Essa é uma informação. A outra informação é que quando a gente olha para a bola no bidual do X, a unitária, o que o teorema de Banach-Kellogg diz pra gente é que essa bola aqui ela é compacta na topologia fraco-estrela. É XX aqui. E aqui também é X de estrela, estrela. Isso. Bom, a bola sendo compacta com a topologia fraco-estrela, uma vez que J é hômeo, a gente pode escrever o seguinte, né? Então, escrever a bola de X como a pré-imagem pela aplicação J da bola do bidual. Pronto. E aí seguiu a compacidade, então, da bola de X, via o homeomorfismo J. E segue.
a compacidade. Certo? Esse aí corre, dá uma olhadinha nos livros preferidos de espaços métricos, que eu não vou falar qual é o nome do meu, mas que o meu preserva a compacidade, né? Na verdade, ele preserva um monte de coisa, todos os invariantes vistos no curso de espaços métricos. Galera, é isso. A gente fecha o conteúdo aqui. Na verdade, tem coisas interessantes que poderiam ser desenvolvidas e alguns resultados relevantes que sobem, que decorrem desses, né? Por exemplo, se a gente vai, se vocês quiserem dar uma olhada lá nessa parte de compacidade fraca do botelho, tem resultados super bacanas que diz, por exemplo, que é o resultado de Kakutani, que se X ser Banach reflexivo é equivalente à bola ser compacta na topologia fraca. Então, na verdade, vale a recíproca desse resultado que a gente viu. E aí também tem toda uma teoria de metrizabilidade que eu já havia comentado com um de vocês, né? Que a separabilidade de um EVN vai garantir a metrizabilidade da bola no dual com a topologia fraca estrela. Então aí assim tem um universo de coisas para explorar, mas a gente pode discutir isso em persona.